Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo, né? Dando início aí à nossa primeira aula de TCC 2 para a turma do P10 Noite de Enfermagem. Espero que vocês tenham aproveitado as férias, descansado um pouquinho, mas não tenham deixado o TCC de lado para o bem de vocês, para a tranquilidade durante o semestre. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal? Sim. Sim, professora. Ótimo. Inicialmente, tá? Vou já deixar um aviso aqui. Essa aula será gravada, mas as demais aulas de TCC2, elas não ficam gravadas, certo? Por quê? Porque o TCC1, né, tinha aulas propriamente ditas de conteúdo, e no TCC2 a gente tem como eu posso dizer, uma dinâmica diferente, né, em relação à aula. Como eu vou estar expondo, né, vamos dizer assim, aqui o projeto de vocês, o trabalho de vocês, vou estar abrindo ele aqui, aí a gente vai estar discutindo sobre os trabalhos de vocês, né, melhorias, sugestões para que ele fique melhor. Então, para não haver exposição de pessoas estarem, né, copiando o trabalho de vocês, então isso não fica gravado, tá bom? A de hoje vai ficar porque é uma apresentação e como que vai funcionar a dinâmica da disciplina, e aí todo mundo, né, que for assistir depois já vai ficar consciente disso, e aí é interessante que vocês, né, evitem ao máximo estar perdendo aulas, porque ao identificar o erro, a falha, né, de algum colega, você já pode adiantar e corrigindo no seu trabalho, caso você tenha cometido aquela mesma falha. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ótimo. Sim. Como já é de praxe, né, no... Hã? É o que, Jonas? Nada, eu disse que estou vendo. Ah, Eu que tá falei bom. não. Então, como já é de praxe, a nossa primeira aula, né, a minha primeira aula, sempre costumo trazer as atribuições do NUP, né, com algumas informações referentes às atividades que são direcionadas a esse setor, né? Então, esse semestre não seria diferente, mas, apesar disso, vai ser diferente. Eu trouxe uma dinâmica diferente aqui para vocês, pois apesar, né, de estarem no final do curso, muitos de vocês ainda sentem uma dificuldade de compreender todas essas atividades que são realizadas pelas instituições, né, inclusive a nossa, e dar a devida importância para essas atividades. Vocês estão no último semestre. Algumas dessas atividades ainda poderão ser executadas, né, antes de vocês concluírem, e isso só tem a agregar, né, a formação de vocês, e eu vou estar justamente explicando isso durante a aula de hoje. E ao final, né, a gente vai falar do TCC e reforçar como que será a dinâmica da nossa disciplina este semestre. Como todos vocês já sabem, né, nós estamos ainda, né, num processo de modificação, de mudanças, né, devido à questão da nossa mantenedora, que passou a ser o Grupo Neves. Tivemos a mudança de direção agora no intervalo, né, entre um semestre e outro, e com isso vamos ter algumas modificações. Algumas delas, elas ainda estão em desenvolvimento, por isso que eu não vou estar expondo datas aqui para vocês, certo? Os editais, quando eles estiverem, né, 100% concluídos, que já tiverem passado para que eu possa estar organizando da forma que eles querem, então, a gente vai estar fazendo a divulgação, né? Então, até então, existe um conselho, né, ao qual o NUP, junto com as coordenações de direção, trabalhava para trazer todos esses editais para vocês, né? E agora, com a nova direção, nós vamos, como eu falei, vamos ter algumas modificações e estamos aguardando as orientações para poder colocar isso em prática.
mas isso não impede de eu estar trazendo algumas informações para vocês, e como eu disse, mesmo vocês estando no final do curso, muitos ainda sentem uma dificuldade de compreender isso, e ainda dá tempo de correr atrás, né, do prejuízo e vocês poderem estar executando algumas dessas atividades e complementando a formação e o currículo de vocês. Então, vamos lá. O Núcleo de Pesquisa e Extensão, né, conhecido como com a sigla do NUP. As normas de 2021.2 serão divulgadas nos editais respectivos, assim que a gente tiver todas as confirmações. E eu estou como coordenadora do NUP, né, desde 2013.2, quando eu entrei, né, eu ingressei na instituição. Então, dentro das atividades, né, que a gente vai falar hoje, a monitoria é uma das que já, vamos dizer assim, já se inicia, né, o semestre. Mesmo assim, apesar, às vezes até tem aluno que já fez monitoria, mas mesmo assim tem dificuldade de compreender o que é propriamente dita a monitoria, certo? Então, para evitar, né, que se adiante mais isso, essas dúvidas, eu trouxe aqui para vocês algumas explicações e reforçando o que vocês já conhecem. Então, a monitoria ela tem o objetivo de estimular o estudante a conhecer as atividades relacionadas à área acadêmica. Além de enriquecer a sua formação, a modalidade é uma experiência interessante para o currículo acadêmico e profissional. Então, os alunos, eles costumam não dar a devida importância, né, para as monitorias. Muitos de vocês acham que monitoria é apenas uma atividade para aquelas pessoas que querem ser professores, o que não é verdade, certo? Então, cada pessoa, à medida que ela estuda, que ela treina, que ela reforça os seus conhecimentos, ela acaba tendo uma qualidade melhor no exercício daquela atividade, né? Então, muitas das atividades de vocês, como futuros enfermeiros, vão ser, né, vamos dizer assim, aquilo que vocês praticaram, né, dentro de sala de aula. E que, lógico, se você consegue ter a possibilidade de praticar mais aquilo, consequentemente, você vai dominar mais aquela técnica. Todos vocês tiveram a possibilidade de cursar as mesmas disciplinas, né? Um ou outro pode ter cursado com professores diferentes, né? Se cursou pela manhã, outra turma cursou à noite, então às vezes tem essa divergência não, essa diferença de professores, mas basicamente todo mundo está na mesma média de conhecimento. Só que quando você faz a monitoria, você ultrapassa essa barreira, uma vez que você precisa estudar mais para poder ser monitor. Então, quando você estuda para fazer uma prova, né, mesmo que você tenha, né, não deu tempo de estudar um capítulo, um assunto lá para a prova, você vai fazer a prova. Né? Se você não sabe aquele conteúdo, você enrola, você deixa em branco, mas você fez a prova. Já quando você é um monitor, você, né, precisa dominar mais aquele assunto. Por quê? Porque os alunos, né, da disciplina, eles vão lhe questionar, eles vão trazer dúvidas. E às vezes até numa prova você decorou alguma coisa, um conceito, né, para poder realizar a prova. Mas se a pergunta tiver algo além daquilo que você decorou, você já não consegue responder. E com a monitoria é dessa forma. Então, não adianta você estar decorando, né? Você precisa compreender o assunto. E quando você compreende o assunto, significa que você está dominando mais. E quando você estuda para passar o conhecimento, você aprende mais ainda. Aí isso vai acabar reforçando a aprendizagem que você teve durante, né, as disciplinas e, consequentemente, vai fazer com que você domine mais as técnicas. Então, aquele aluno, né, como eu falei no início, que acha que monitoria serve só para quem quer ser professor, não, isso ajuda bastante para quem quer ser professor, né, uma vez que você vai estar trabalhando de forma
a passar conhecimento, né? E isso, com o tempo, você vai, lógico, dominando mais. Para citar de exemplo, eu comecei a dar aula em 2004, com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, né? No caso, eu fiz biologia na UFPB e no meu primeiro ano de graduação, eu já comecei dando aula numa escola pública. Era algo que eu queria? Era algo que eu sonhava? Não, eu queria fazer biologia para ser pesquisadora, né? Quando eu estava no ensino médio que dizia que ia fazer biologia, o pessoal, você vai ser professora. Eu dizia, não, Deus me livre, né? E devido à minha timidez, né, eu sou muito tímida, e eu realmente tinha um foco de querer ir para a parte de pesquisa, né? Não deixei de ficar na área de pesquisa, né? Uma vez que eu leciono a disciplina de TCC e coordeno o setor de pesquisa e extensão. Só que aí, né, inicialmente, lá no ensino médio, quando eu comecei a lecionar no ensino médio, com 18 anos, vinha aquela insegurança, né? Eu nunca tinha dado aula. Então, lógico que as minhas aulas naquela época, né, eram bem menos, na verdade, bem mais inferiores do que as aulas quando eu parei de ensinar naquela escola, que foi em 2009. Né? Então, eu tive aí alguns anos ensinando no ensino público, ensino fundamental e médio, de quinta série a terceiro ano. E, né, a minha timidez eu consegui controlar um pouco mais e ajudou aí nessa questão de poder dar aula. Quando eu comecei a dar aula no ensino superior, né, em 2013, aqui na Santa Emília, com certeza também as minhas aulas que eu dei lá na época, né, e que eu dou hoje, tiveram evolução, né? Pelo menos espero eu que tenha tido evolução. A minha ideia é sempre evoluir, sempre melhorar em vários aspectos, não apenas como professora, mas como cidadã, né, contribuindo para a sociedade e contribuindo para que os meus alunos eles compreendam a importância não apenas de serem profissionais, mas de serem pessoas também. Né? Então, não adianta você dominar a melhor técnica do mundo, mas você, como pessoa, como cidadão, você, né, deixa muito a desejar. Então, eu tento trazer um pouco disso para vocês, para que vocês sejam, né, como não apenas profissionais, mas como pessoas também, pessoas melhores. A gente sempre está evoluindo, existem sempre quebras de paradigmas, o que, assim como na ciência, o que antes se tomava como verdade, novos fatos acontecem, e a gente, se a pessoa tem, né, a possibilidade de senso crítico, ela reflete e evolui sobre aquelas circunstâncias e passa a ter um outro ponto de vista, né? O que não dá é ficar estagnado, né, e achar que aquilo é 100% certo, né? Ninguém é 100% certo, ninguém é dono da verdade, e a gente, como seres humanos, a gente tem sempre a evoluir. E mais importante é quando a gente percebe isso, né? Que a gente precisa sempre estar evoluindo e quebrando paradigmas. Então, dentro da monitoria, para que vocês possam ter direito aos certificados, né, vocês têm que cumprir os requisitos, os pré-requisitos, que o primeiro é a frequência. Se você não cumpriu, né, 75% de frequência, porque lógico, você pode faltar, você pode adoecer, ter um compromisso, alguma coisa e faltar. O que não pode é que isso ultrapasse 25% durante o seu tempo que você deveria estar exercendo a monitoria ali. Então, vocês devem ter, quem for o monitor, 75% de frequência, deve enviar um trabalho, né? Apresentar um trabalho na jornada, não é só enviar, porque ele precisa ser aprovado e você apresentar. Então, submeter um trabalho à jornada ou qualquer outro evento científico que esteja vinculado à disciplina que você está sendo monitor. E, por último, né, preencher um questionário de feedback em relação às atividades da monitoria. A frequência, se você não cumpriu quando terminou, né, a monitoria, então não tem como voltar no tempo, e aí você já perdeu a monitoria. Se você
durante aquele semestre não deu para você desenvolver o artigo, você pode fazer no semestre seguinte. Então, quem tem monitorias às quais vocês não têm o certificado, porque não cumpriram essa questão do trabalho da jornada, ainda dá tempo de vocês correrem atrás e submeter o trabalho para a jornada dentro da temática da disciplina que vocês exerceram a monitoria. Se você deixou 3 monitorias sem apresentar trabalho, você precisa de 3 trabalhos, tá? O trabalho ele pode ser multidisciplinar, desde que dentro daquele trabalho tenha também relação, né, com a disciplina que você foi monitor. E o questionário, né? O questionário é rápido de fazer, até na hora que você for solicitar o certificado, você pode preencher, né, o questionário e entregar lá na hora na faculdade, tá bom? Até agora, gente, alguma dúvida? Não, não, professora, não. Tá certo. Então, vamos continuar. Ainda sobre a monitoria, né? Ela promove a cooperação entre alunos e professores, estimulando a troca de conhecimento. Então, muitas pessoas acabam se equivocando, achando que o professor, né, sabe de tudo, né? Que só o professor que sabe, que é uma via de mão única, onde apenas o professor é detentor de conhecimento, só que isso não é correto, né? Então, é uma via de mão dupla, aonde o aluno e o professor trocam informações. Então, eu, por exemplo, vocês já sabem, né, eu inclusive falei agora há pouco, eu sou formada em ciências biológicas, né? Eu me formei em biologia, mas eu dou aula para enfermagem, para radiologia, para estética, para biomedicina. Mas isso não quer dizer que eu não aprendo com vocês, né? Principalmente dentro da disciplina de TCC, eu aprendo muito com vocês. Tá? À medida que eu vejo os trabalhos de vocês, existem termos, né, técnicas que eu não conhecia devido à minha formação e que vocês acabam passando, né, isso aí, explicando para mim como funciona e eu acabo adquirindo também. Lógico que em 2013, quando eu comecei, eu tinha muito mais dúvidas, né, em muitos aspectos do que hoje em dia. Muitas situações eu acabei adquirindo conhecimento justamente por esse contato com vocês. É isso, como eu falei, para mim é muito importante. Eu amo adquirir conhecimento. Eu amo passar conhecimento. Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante e que todo mundo deveria valorizar, né? Principalmente a questão da ciência, né? A gente vive num mundo que está retrocedendo em muitos aspectos, inclusive achar que ciência, né, não deve ser levada a sério. Num país onde nem a educação, né, é levada a sério, quanto mais a ciência. Oi, Tereza. Oi, Tereza? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Vai, E aí, professora? Tô Normal, ouvindo, professor. Tá ok, tá normal. Beleza. Pensei que tinha dado uma travada. Então, é importante que a gente tenha, né, essa possibilidade de trocar informações. Então, como eu disse, ninguém é dono da verdade. Cada um vai ter a sua realidade, a sua perspectiva. E aí, em uma conversa, você pode dialogar sobre isso, né? Infelizmente, muitas pessoas elas não estão abertas a diálogo, né? Aquela verdade que ela acredita e ponto. Como, por exemplo, hoje em dia, com a questão do WhatsApp, né? Tem gente, e isso é verdade, gente, tem gente que acredita fielmente que a única fonte de informação verdadeira é o WhatsApp. Para vocês verem como que está a nossa sociedade, né? Então, o WhatsApp é como posso dizer, uma fonte geradora de fake news, né, constante, e que muitas pessoas elas não sabem discernir o que é um fake news e o que é uma informação verdadeira, né? Principalmente quando se fala
em relação à ciência e quando se fala em relação à saúde das pessoas, né? Principalmente no momento de pandemia, como a gente vive hoje. E aí é importante eu trazer isso para vocês, por quê? Porque vocês vão estar construindo um trabalho científico, né? O trabalho de conclusão de curso de vocês, onde vocês vão estar encerrando esse semestre, este trabalho. E vocês não podem usar como base qualquer fonte, muito menos o WhatsApp, tá certo? Vocês precisam ter embasamento científico para estar construindo o trabalho de vocês. Mas eu vou falar mais de TCC um pouco mais para frente, tá? Que era só para reforçar que essa troca de conhecimento é muito importante e a monitoria proporciona isso. Você está um pouco mais em contato com os professores e ter essa relação e essa troca. Então, outro benefício da monitoria é melhorar a qualidade do ensino ao incentivar o enriquecimento da vida acadêmica dos alunos. Então, lógico que, à medida que os nossos alunos crescem, se desenvolvem, aumentam a sua capacidade como alunos, vocês também vão crescer, vão fazer com que a faculdade cresça, né? E quando se formarem e estiver exercendo, né, a profissão de vocês, para nós vai ser um orgulho saber que vocês alcançaram, né, determinadas funções ali pela capacidade de vocês. Então, isso é um orgulho muito grande para a gente. Alguma dúvida até então? Não, professor. Não, tá tudo bem. Ok. Chegamos na jornada. Então, esse semestre, né, a nossa jornada ela será realizada em novembro, na semana do dia 8, não lembro exatamente agora o dia, tá? Mas é em novembro. Quando sair o edital, vai estar tudo específicozinho. Só que eu não posso estar dando maiores informações de como vai funcionar, porque ainda está em desenvolvimento, certo? Como que vai ser. Então, quando tiver tudo ok, eu passo para vocês essas informações. Mas, como eu disse, a aula de hoje é para mostrar a importância dessas atividades, né? E os principais benefícios, né, gerados ao aluno a partir da sua participação em um evento científico é favorecer a comunicação entre pessoas pesquisadoras e estudantes. Eu falo jornada, já passa a palavra, Daniel. Eu falo jornada, mas pode ser qualquer evento científico, tá, gente? Pode ser a jornada da faculdade, simpósio, encontro, congresso, bom, não importa qual a nomenclatura que aquele evento científico tenha. O que importa é os benefícios que ele pode proporcionar para o participante. Oi, Daniel, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Professora, essa semana eu estive lá na sede atual da Santa Emília e eu tive uma informação que eu queria ver com a senhora se realmente procede. Tá, se eu souber, eu confirmo ou não. Certo, mas tem a ver justamente com essa questão da jornada. Anteriormente, as atividades que a gente fazia para contar para a carga horária, se fossem feitas em instituições fora da Santa Emília, contavam apenas com metade da carga horária. Isso. E eu fiquei sabendo, não sei se procede a informação, que agora as atividades que forem feitas tanto na Santa Emília quanto fora da Santa Emília valem a carga horária total. A senhora sabe dizer se isso procede? Então, essa questão de valor de carga horária, né, extracurricular é contabilizado pela Secretaria Acadêmica, não é pelo NUP, tá? Mas até então, né, não sei se houve alguma modificação, mas até então estava valendo dessa forma que você falou, valendo 100% da carga horária, independente de ter sido ou não realizado na faculdade. Certo? Ok, professora, obrigado. Muito obrigado. Mas, para confirmar, entre em contato com a secretaria, tá bom? Mas depois dizer, a professora Clênia falou isso, isso e isso. Então, está gravado aqui dizendo que para confirmar tem que ter a informação da secretaria. Não é o NUP que define a carga horária extracurricular de vocês no somatório, tá? O NUP é responsável por emissão de certificados, onde cada atividade vai ter uma carga horária específica. Isso sim é a atividade do NUP. Mas o somatório e como que ele vai valer, aí é uma atividade da Secretaria Acadêmica.
Tá bom? Excelente, professora. Obrigado. Oi, Jonas, pode falar. Professora, pegando um gancho nessa dúvida do Daniel aí, a carga horária extracurricular, ela conta dos certificados desde o primeiro período até o 10º ou tem de um período específico para frente? Não, a partir do que você entrou na graduação. Se você, vamos supor, tem curso técnico ou qualquer outro curso que você tem antes, não vale, tá? É só a partir de que você entrou na graduação. Se você no P1 já tem certificado, já conta. Tá bom? Obrigado, professora. Pessoal, quem quiser comprar hora, com hora aí, pode, eu tô vendendo, viu? Então, os eventos científicos, né, eles vão estar ajudando nessa questão de troca de informações, de comunicação entre os participantes, não necessariamente só aluno, né? Porque outros professores, profissionais participam também de eventos científicos, né? Então, entre os participantes do evento e os palestrantes, os pesquisadores que estão ali passando conhecimento. Nós, da Santa Emília, trabalhamos, né, até então, com palestras sempre multidisciplinares. Então, independente de ser, como a gente tem em maio, né, jornada junto com semana de enfermagem, semana de estética e cosmética, e no final do ano, em novembro, a jornada junto com o Simpósio Paraibano de Biomedicina e a semana de radiologia, a gente sempre tem atividades, né, palestras de todos os cursos em todos os momentos, tá? Inclusive, palestras extra área de saúde, né, que contribuem também na formação. Como eu disse para vocês, vocês vão ter o desenvolvimento ali não apenas acadêmico, né, mas é importante que vocês tenham ali o desenvolvimento social também, né, como cidadãos. Daniel e Saragael, escutando fone? Professora, ligada aqui também na aula, viu? Tá, é grande já. Então, vocês precisam, né, ter em mente essa importância da participação de eventos, né, da participação de monitoria, que aí, reforçando aqui, tudo isso vai fazer parte do currículo de vocês, não apenas como carga horária extracurricular, como foi o questionado, né, agora por Daniel e por Jonas, mas também para o currículo propriamente dito, tá? Por quê? Se você pretende prestar um concurso público, às vezes emprego, seleção de residência, de mestrado, então tudo isso vai avaliar o currículo de vocês. E o currículo de vocês é justamente toda a história, né, acadêmica e profissional de vocês. Então, monitoria, eventos científicos, seja ele qual for, seja da faculdade ou não, projetos de extensão, publicações em eventos científicos, como resumo expandido, artigos publicados, livros publicados. Então, tudo que vocês fizerem vai contabilizar no somatório ali do currículo de vocês. E a faculdade, né, disponibiliza diversas dessas atividades justamente para que vocês possam estar, vamos dizer assim, engordando, né, cevando o currículo de vocês para quando vocês concluírem, vocês sejam mais, como posso dizer, eita, a palavra fugiu agora, mais competitivos, né, no mercado de trabalho. Se você, por exemplo, vai fazer um concurso, não, uma seleção para residência, um exemplo. E aí, cada edital, tá, gente? Seja ele mestrado, concurso público, residência, aí, cada um vai ter uma forma, né, de avaliar o currículo e pontuações específicas. Eu vou dar um número aqui, mas é um número aleatório, tá bom? Então, vamos supor que uma monitoria vala 2 pontos nessa seleção que você está concorrendo. E aí, algumas, elas limitam. Vamos supor, ela diz, você só pode ter até 10 pontos
né, dessa atividade. Se você tiver 200, não importa, ela vai somar até só isso. Então, vamos supor que você tenha 6 monitorias durante a sua graduação. E não importa também se foi tudo a mesma disciplina, se foram disciplinas diferentes, se foi disciplina que tem a ver com a residência, isso não importa, tá bom? Isso tudo vai estar no edital, mas geralmente não distingue qual é a monitoria em si, desde que tenha sido um monitor. E aí, como eu disse, cada monitoria, né, nesse exemplo aqui hipotético, ele valeria 2 pontos. Você tem 6, então chegaria a 12 pontos, mas ele tem um limite de 10. Beleza, você já tem 10 pontos garantidos. Aí tem um concorrente lá seu, que na hora de avaliar a pontuação do currículo, vocês estavam pau a pau, né? A monitoria foi o divisor de águas. Você tinha 10 pontos, a outra pessoa tinha apenas uma monitoria, então ela ficou só com 2 pontos. Você ultrapassou ela. Ou então, às vezes, é um evento científico, a participação de evento científico vale meio ponto. Aí, como eu disse, essas pontuações estou jogando aleatório, tá, gente? Não que a monitoria valha mais do que evento científico, não, estou colocando hipotética aqui. É porque em evento, geralmente, a gente participa de mais, né? Então, tem um número menor. Então, vale meio ponto. E aí, vamos supor que o limite de eventos seja 5 pontos. Então, 10 eventos que você tenha participado. Se você só participou de um, você tem meio ponto. Se você participou de 10, você tem os 5 pontos totais. Então, tudo isso vai estar somando, aí agregando o currículo. Então, a jornada ela serve para desenvolver novos conhecimentos científicos e também é um potencial de apresentação de trabalhos acadêmicos, né? E quando vocês participam de uma atividade, de um evento científico, você pode participar apenas como ouvinte ou apresentando trabalho. Quando você participa apresentando o trabalho, você vai ter um certificado a mais, tá? Então, esse semestre, como eu havia adiantado, né, a gente vai ter o Simpósio Paraibano de Biomedicina e a Semana Radiologia junto com a jornada. E os eventos acadêmicos, eles servem para discutir, divulgar e compartilhar pesquisas e trabalhos mais recentes sobre uma área do conhecimento ou sobre um tema específico, né? Vocês vão estar ali agregando a formação de vocês, né? Vocês vão poder estar, como eu falei, participando não apenas como ouvinte das palestras, que isso vai ter um certificado, vai ter uma pontuação. Se aquele evento tem minicursos, você recebe um outro certificado por cada minicurso que você faz. E se você apresenta trabalho, você recebe um outro certificado. E tudo isso vale pontos no currículo de vocês, certo? Os eventos ajudam a direcionar sua carreira para uma especialidade com setores mais especializados da sua área de estudo, sem necessariamente fazer uma especialização. Então, no momento que você vai participar de um evento, aí você assiste uma palestra ou participa de um minicurso, às vezes, né, você teve um foco muito maior, uma abordagem ali naquele evento, que às vezes você, numa especialização que era mais geral, você não teve. Né? Então, não estou diminuindo o valor de uma especialização, é extremamente importante e façam, tá? Mas eu estou falando no sentido de que os eventos científicos também contribuem para essa formação de vocês. Para vocês terem uma ideia, né? Quando eu estava na minha graduação, né, eu entrei em 2004, e no meu primeiro semestre, eu tive a oportunidade de participar da Semana de Biologia. É como se fosse a nossa jornada, né? Só que lá tem o nome Semana de Biologia, acontece uma vez no ano. E, né, dentro de uma das palestras que eu assisti, tinha uma palestra sobre tartaruga, preservação de tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Até então, mesmo eu tendo nascido aqui, né, fui criado, sempre morei aqui em João Pessoa, sempre frequentei muito a praia, é um ambiente que eu gosto muito, então desde pequena, né, pai e mãe me levavam para a praia, eu nunca tinha visto uma tartaruga marinha. Aí aqui é uma área de desova,
desses animais de milhões de anos, né? E mesmo assim eu nunca tinha visto. E aí, nessa palestra, né, eu entrei, na verdade, na graduação, sempre gostei de mar, gostava muito de golfinhos, orcas, tubarões também, felinos, né, são minha paixão, mas ainda não tinha, assim, exatamente o que eu queria trabalhar. E aí, com essa palestra, eu me encantei, né, com as informações que foram dadas ali, e a professora que foi, né, minha orientadora depois disso, até, né, eu me formar, meu mestrado, tudinho, foi a Rita Mascarenhas. Então, ela permitiu a gente, né, e aí foi um grupo da minha turma fazer estágio desde 2004, fiquei até 2019, trabalhando, né, com preservação de tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Como eu disse, eu fiz a minha graduação, minha monografia, né, com o tema de tartarugas. Então, eu uni 2 estágios, tá? Porque uma das coisas, assim como o Jonas estava brincando, né, estou vendendo horas. Então, eu também, nunca foi uma preocupação minha ter que ficar somando horas, porque eu tinha mais do que sobrando. Eu sempre gostei de estar participando, né, de eventos científicos, e a Santa Emília me proporcionou trabalhar no setor, né, coordenar o setor que organiza o evento. Então, eu achei isso uma coincidência muito legal, muito boa, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, semana de jornada, apesar de ser muito trabalhosa para mim, eu amo estar realizando e trazendo para vocês. E aí, teve período que eu fazia 3 estágios, eu fazia sempre, né, desde 2004, desde o meu começo do curso, eu fiz esse estágio com tartaruga, então esse durante minha graduação inteira. Depois, eu passei a fazer um estágio com tubarões, no laboratório de ictiologia, e fiz também, por um curto período, estágio trabalhando com quinidários, com invertebrados marinhos, que no caso são as medusas, né, as águas-vivas, corais, que eu também acho bastante fascinante. E aí, o que é que eu fiz? Eu uni as 2 coisas que eu mais gostava, o estágio de tartaruga com o de tubarão. Uni o útil ao agradável e desenvolvi um trabalho relacionando os 2. Então, trabalhei com o ataque de tubarões a tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Foi um trabalho pioneiro aqui no Brasil e que surgiu através da possibilidade, né, de estagiar com isso, de uma palestra que eu tinha feito, que eu tinha assistido no início do curso. Então, independente, né, de quando você assistiu uma palestra, né, mas é importante isso, porque, como eu falei, pode despertar algo em vocês que vocês até então nem sabiam que, né, poderia gostar daquilo. Às vezes, até dentro da área de vocês da enfermagem, vocês possam ter o conhecimento de determinada área, mas não sabe uma outra, vamos dizer assim, aplicação daquilo, uma outra vertente daquela área ali. E aí, quando você, né, assiste essa palestra, pode girar algumas engrenagenzinhas ali que possibilitem vocês direcionar, né, a formação de vocês, a especialização, né, a área que vocês querem trabalhar atuando, né, quando vocês se formarem, tá? Então, só tem a enriquecer tanto o currículo, né, quanto a capacitação de vocês como futuros profissionais, tá? Alguma dúvida por enquanto? Não? Passar adiante, então. Então, participem, tá? Não necessariamente só da faculdade, tá? Participem de todos os eventos que vocês puderem, por alguns motivos, tá? É importante ter em mente que a participação em eventos acadêmicos não se relaciona exclusivamente à apresentação de trabalhos. Então, tem um evento tal, mas eu não consegui construir nenhum artigo. Tudo bem, você pode participar como ouvinte, né, para poder apresentar, ou para poder assistir às palestras apenas. Uma outra oportunidade, você constrói um artigo e submete. Você pode optar, né, participar apenas como ouvinte e observador, e a participação assistindo às palestras já gera o certificado para colocar
no currículo de vocês. Então, a participação de eventos, né, vocês puderem aproveitar as oportunidades enquanto vocês estão na graduação, é importante por quê? Primeiro, que os valores, quando você se forma, são diferenciados, né? Então, você como aluno, vamos supor, o valor fica X. Você como profissional, aí às vezes é 2, 3x daquele valor, certo? Além de que muitos dos eventos, né, eles são realizados em outros estados, principalmente Sudeste, Sul, né? Ou mesmo em outros estados aqui da região Nordeste. Mas aí você vai ter o quê? Vai ter um custo de inscrição, que é mais caro, deslocamento, alimentação, estadia, né? Então, tudo isso de tempo, né? Que se você está trabalhando, você precisa ter a liberação para participar desse evento e nem sempre isso é possível, né? Então, tudo isso vai acabar muitas vezes sendo uma barreira para você estar participando desses eventos, né? Depois que você se formou. Aproveita a oportunidade agora que vocês têm essa possibilidade, né? E engordar o currículo de vocês. E até mesmo criar contatos, né? Vocês podem estar entrando em contato com pessoas, com profissionais que podem abrir portas para vocês futuramente, né? Tirar dúvidas, fazer com que vocês possam estar participando de grupos, né, de trabalho, entre outras coisas. Projetos de extensão, né? Então, nós, como instituição, vocês, como alunos que fazem parte de uma instituição, a gente tem que pensar não apenas, como eu falei, a agregar individualmente para o aluno, né? E aí surgem os projetos de extensão. Como eu já havia dito, infelizmente, por causa da pandemia, né, algumas coisas precisaram ser adequadas à situação. E uma delas foi a suspensão temporária de algumas atividades, como no caso das atividades de extensão. Tá? Então, extensão significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe o benefício do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Com a pandemia, né, por ser algo que precisa, né, tá em contato ali com outras pessoas da sociedade, então é um risco, né, gente, tanto para os alunos quanto para as pessoas da comunidade, quanto para os professores que estariam ali coordenando também. Então é um risco muito grande, né, uma vez que essa pandemia ela não existe um padrão, né? A gente vê desde pessoas idosas a pessoas jovens, né, morrendo, pessoas que não tinham comorbidade nenhuma morrendo, pessoas vacinadas, né? E aí abre um parênteses que vocês, como profissionais de saúde, né, dentro da área da enfermagem, já estudaram bastante sobre a questão dos PNI. Então, o Programa Nacional de Imunização, né, brasileiro, que era, né, referência no mundo, e aí, que, né, organizado pelo SUS, mas aí o que é que a gente tem? A gente sabe que o sistema imunológico, né, ele trabalha, né, de certa forma, que nem sempre as vacinas elas vão ser 100%. Até porque a gente está falando de um vírus que sofre, né, que está sofrendo constante mutação. Então, mas isso não quer dizer que não é para se vacinar, tá? Pelo contrário, aí é que se deve se vacinar mesmo, para diminuir as chances de novas variantes e para o caso daquelas pessoas que não podem se vacinar, né, por alguns aspectos de saúde que a impossibilitam de poder ter essa imunização, elas também fiquem protegidas. Por quê? Porque as pessoas ao redor dela foram vacinadas, certo? Então é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, no caso dos projetos de extensão, né, das atividades de extensão, como eu disse, elas precisaram ser suspensas, uma vez que a gente está numa pandemia, né, que pode ser fatal, né, como a gente já viu, mais de 500 mil de pessoas que sucumbiram e
infelizmente, né, morreram. Muitas outras sobreviveram, mas a gente está vendo que muitas pessoas que tiveram ficaram com algumas sequelas. A gente ainda não sabe como essa doença age no sentido de manifestações tardias, né? Que a gente está aí a curto e chegando a médio prazo, mas e isso a longo prazo? Quais seriam as sequelas, né, desse vírus daqui a 5, 10, 20 anos? A gente não sabe, né? Vai ter que esperar acontecer para descobrir. Então, o melhor é se cuidar, né? Manter a higienização das mãos, usar máscara, evitar aglomeração, ter todos os cuidados necessários para evitar que esse vírus se propague cada vez mais. Então, no caso das atividades de extensão, nós estamos organizando, né, para voltar essas atividades, contribuindo assim com o desenvolvimento de vocês e com a sociedade. Oi, Jonas. Professor, porque a senhora está falando em termos de sequela, de longo prazo. Eu, hoje em dia, eu tenho um certo déficit de memória, Eu tenho uma amiga que teve principalmente também. memória recente. Tem hora que eu falo algo de manhã que à tarde eu não lembro mais. Pode me matar que eu não lembro. E também tem outras coisas mais para trás também que eu tenho que reler várias vezes para tentar surgir uma luz no fim do túnel e dizer assim, eu ainda lembro disso. Mas ficou com a memória meio prejudicada, no meu caso. Exatamente. Como eu falei, eu tenho uma amiga que também, né? Teve até uma amiga dela que estava ficando com raiva dela porque elas conversavam as coisas e tinha hora que ela simplesmente esquecia. E aí ela dizia, daí a outra ficou com raiva, né? Ela disse, eu não tenho culpa, eu não estou lembrando. A minha memória não está funcionando. Gerou até um constrangimento entre elas. E assim, né, inicialmente achava-se que o vírus atingia apenas a parte respiratória, mas hoje já se sabe que não. Parte vascular, né, a parte neurológica, principalmente, né, a parte neurológica, já está se observando que tem um grande problema, né? A gente não sabe até onde que isso vai evoluir. E um dos aconselhamentos para quem teve Covid é ficar fazendo um acompanhamento neurológico, justamente para ver, né, o que pode afetar, né? E se for afetar, que seja diagnosticado, né, observado o quanto mais cedo possível, porque aí, lógico, né, se for algo possível, as consequências daquilo serem minimizadas. Então, as atividades, né, de extensão traduziam ação processual e contínua de caráter educativo, social e cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, né? Então, as atividades relacionadas à extensão, existe um processo seletivo onde você vai ter um início e um fim para aquela seleção. Mesmo o projeto, o professor, propriamente dito, ele tem uma duração maior. Então, às vezes, vamos supor, ter um projeto de um professor que dure 2 anos, mas o processo a qual você fez, né, ele dure ali 6 meses, 1 ano. Geralmente é 1 ano o projeto de extensão. E aí, dentro desse 1 ano, você vai estar trabalhando com aquele professor, você precisa, né, construir um artigo, né, relacionado àquela atividade para ter, né, a certificação de um projeto de extensão. E aí você desenvolve aquele artigo até onde você fez parte dele, né? Você pode renovar, né, se for o caso, o processo seletivo e passar mais 1 ano, ou então você ficar só naquilo, assim como a monitoria, né? Você pode ser monitor e fazer novamente outros processos, né, semestralmente. Diferente da monitoria, o trabalho da extensão, né, se for um projeto de extensão, porque existem várias atividades de extensão, né? Agora, se for um projeto propriamente dito de extensão, você precisa, naquele mesmo semestre, ao finalizar, né, a jornada daquele semestre, precisa estar tendo, você vai estar finalizando, você precisa estar tendo ali a submissão do seu artigo.
bom? E, como eu disse, novos projetos vão ser desenvolvidos e publicados para vocês nos editais. E aí chegamos! O tão temido TCC, né? Vocês já estão aí finalizando. Então, o trabalho de conclusão de curso, né, é a sigla que é tão temida por alguns de vocês, parece representar um projeto que exige muita dedicação para concluir o curso, mas, na verdade, ela não se diferencia de outras disciplinas, no sentido de que vocês precisam de dedicação durante o curso inteiro, né? Então, seja uma disciplina de TCC1, desculpa, uma disciplina do P1, uma disciplina do P5, uma disciplina do P10, não importa. Todas as disciplinas vocês precisaram se dedicar, né, para poder concluí-la. Lógico que existem algumas disciplinas que são mais... que você tem mais facilidade, né? Porque você tem mais afinidade, porque você gosta daquela área, porque você se identificou com a forma que o professor transmite a aula. Então, nesse sentido, não tem diferença. Como a gente falou no semestre passado, a diferença é que boa parte de vocês não colocavam em prática a escrita científica, não é? Muitos de vocês chegaram até aqui, né, no TCC2, sem nunca ter escrito um artigo. A primeira vez que escreveu foi o projeto do TCC1. Inclusive, muitos de vocês deixaram a desejar, tá, em alguns aspectos, mas isso a gente conversa na próxima aula. Então, vocês, né, alguns de vocês, precisam realmente se focar na parte da construção do trabalho de vocês para corrigir algumas falhas e poder concluir com sucesso. Eu nunca tive aluno de TCC reprovado, tá? Reprovado porque apresentou o trabalho e a nota foi baixa. Já tive reprovado assim, porque o aluno não apresentou, nem entregou o TCC, né? Aí não tinha como não ser reprovado. Desistiu da disciplina. Mas eu nunca tive aluno meu reprovado porque simplesmente entregou um trabalho de baixa qualidade, certo? Espero que continue assim, que não tenha nenhum nessa disciplina. Assim como foi no TCC1, né, eu estarei aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, mas a gente tem uma diferença, tá? Bem grande, como que vai funcionar a disciplina. Então, primeiramente, deixa eu concluir aqui a explicação, né? Nada melhor do que conhecer a tarefa de perto para entender quais são os maiores desafios e se preparar para vencer essa etapa, não é mesmo? Vocês já viram comigo no TCC1, do início ao fim, como que constrói o trabalho, certo? Então, no TCC1, eu ensinei tudo para vocês, tá? Questão de, desde a escolha, né, do tema até a conclusão, tá? As referências, na verdade. Então, esse semestre, a gente vai estar reforçando algumas coisas, mas, como eu disse, a dinâmica vai ser diferenciada. O trabalho de conclusão de curso, o nome já diz tudo, né? E é essa avaliação final pela qual o estudante passa para receber o diploma de graduação. Por isso, trata-se de um projeto que costuma ser desenvolvido enquanto o aluno já tem uma boa base sobre a sua área e consegue construir uma pesquisa avançada a respeito de um tema relacionado a ela. Vocês já estão no TCC2. Se, né, vocês quiserem, há a possibilidade de mudar de orientador, que alguns alunos tiveram algumas queixas. Vocês também podem mudar de tema e mudar de grupo, tá? Só que, se vocês mudam de tema, vocês vão ter que fazer todo o equivalente ao TCC 1 e o 2, tudo agora, né? Então, o tempo vai ser bem mais restrito, porque vocês teriam o dobro do tempo, agora vocês vão ter só metade.
Se você trocar de orientador, aí tudo bem, não vai ter tanto impacto. Pode ter impacto para melhor, né, no sentido que geralmente quando o aluno troca de orientador é porque não estava tendo um bom feedback com o orientador anterior, né? Então, trocou e a tendência é que melhore. Só um segundo, pessoal. Então, vocês precisam... me perdi agora. Alguém pode me lembrar aí, gente? Deu um branco. Ela estava falando quanto ao orientador, que pode ter melhora no processo do trabalho. Sim, o orientador. Tá. Então... Teve Covid também, professora? Tive não, graças a Deus. É que minha memória sempre foi meio lesada mesmo. Em relação ao orientador. E aí, lógico, vocês também precisam, né, ser honestos, tá? Eu, né, como eu disse, desde 2013, eu leciono a disciplina de TCC. Então, eu sei que aluno é bicho, né, que a gente tem que ficar com o pé atrás às vezes. Existe aquela relação orientador-aluno, aonde houve, de fato, uma falha, tá? Por algum motivo, e aí o professor ele não pôde dar a devida atenção naquele semestre para aquele aluno, e aí ficou, vamos dizer assim, desassistido, e aí o aluno quer trocar porque realmente ele não viu, né, que houve essa orientação, essa ajuda e quer buscar um outro professor. Mas também tem aquela situação, né, onde o aluno faz o convite para o professor no início do semestre, o professor aceita, assina tudo direitinho, tem ali a primeira conversa e depois o aluno só vai falar com o professor, porque quem tem que ir atrás é o aluno, tá? Não é o orientador que tem que ficar indo atrás de vocês. E aí o aluno vai atrás do professor só quando é para entregar o projeto. Às vezes, um dia antes. Lógico que o professor não vai corrigir, né, em um dia o trabalho, certo? Então, vocês precisam ser honestos nesse sentido. A falha foi realmente só do orientador ou você também teve falha? Tá? Como eu disse, existe essa possibilidade sim da troca. Tá? Se vocês forem trocar, informem para o antigo orientador. Às vezes o orientador até esquece que você era orientando dele, porque você nunca foi atrás, né? Só foi ali na hora de assinar e tchau. Né, lógico, fazer o convite para um novo professor. Quem for fazer a troca, faça logo agora. Quanto mais próximo da entrega, os professores não vão aceitar, tá? Por quê? Porque o professor não ajudou, né? Não orientou aquele trabalho. Então, ele não vai botar um nome num trabalho que Deus sabe como é que foi construído. Né? E às vezes até se não foi comprado, né? Como eu já falei para vocês desde o TCC1, eu vou estar tentando ao máximo evitar esse tipo de situação, né, de plágio, de compra, entre outras coisas, para que vocês realmente aprendam a fazer, certo? A disciplina ela serve para isso. Aproveitem enquanto vocês estão na graduação, porque depois que vocês se formarem, e vocês surgirem a oportunidade de, por exemplo, ir para uma residência, ir para um mestrado, ou mesmo dentro do ambiente de trabalho, surgir a oportunidade de você ir para um setor que precisa desenvolver alguma coisa, você vai ficar perdido, tá? E aí não vai ter mais ninguém pegando na sua mão e ajudando a fazer, não, tá bom? Então, gente, como que vai ser a dinâmica da nossa disciplina esse semestre? Vou até me ajeitar aqui. Na próxima aula, já tem atividade, tá? Semana que vem, na próxima sexta-feira, o que é que eu quero de vocês? Essas primeiras aulas, a turma é bem grande, então por isso que eu estou dizendo primeiras, né? Porque vai ter bastante. Nessas primeiras aulas, o que é que eu quero de vocês? Vocês vão ler o trabalho de vocês, tá? Porque eu sei que teve gente que entregou lá em maio
e até agora nunca mais pegou no TCC, né? O que eu considero um erro, e eu disse que muitos de vocês fariam isso, né? Quem fez isso, eu só tenho a lamentar, mas vamos tentar correr atrás de prejuízo. Então, eu quero que vocês leiam o seu trabalho. Vejam ele, né, os aspectos dele. E quando for semana que vem, a gente vai trabalhar com o título do trabalho de vocês. E com o trabalho em si. Em que sentido? Vocês vão me dar o título, tá? Cada um pode ler, tá? Não precisa decorar o título, não. Pode ler, eu quero que fique certinho o título que vocês colocaram. E aí a gente vai trabalhar o seguinte: vocês vão falar um pouco sobre o trabalho de vocês. Não precisa ler, não, gente. Eu quero que vocês, vamos dizer assim, defendam o seu trabalho. Que vocês falem sobre o que vocês estão construindo no trabalho de vocês. Para a gente ver se existe coerência entre o que vocês estão construindo e o título que vocês colocaram, tá? Às vezes, né, a gente tem uma ideia inicial lá no início, né, do TCC1, só que aí a ideia era para estar indo assim, né? E aí quando você está construindo o trabalho, a escrita, o trabalho começa a divergir daquilo. Isso acontece, é normal, não tem problema algum. Só que aí não está mais coerente o título que você tem com o trabalho que você está construindo. E aí, das duas, uma. Ou você muda o título para adequar aquele trabalho, que é mais fácil, ou você, se realmente quer aquele título de todo jeito, vai ter que modificar o trabalho. E aí, né, é mais trabalhoso. Oi, Tinalice, pode falar. Professora, quem tiver em estágio na sexta que vem? Então, como eu falei, vão ser várias sextas, né? Então, não vai dar para todo mundo falar tudo na sexta-feira que vem. Outra coisa, vocês podem participar da aula pela manhã, tá? Como a gente não vai gravar, então é interessante que vocês não deixem de assistir as aulas, tá? Por quê? Porque às vezes uma consideração que foi dita no trabalho de um colega pode servir para você também, tá? E aí você não precisa esperar o seu trabalho para você já corrigir, você já faz, certo? Na semana que vem, eu quero que vocês me digam os títulos, tá? Eu vou pegar todos os títulos de todo mundo que estiver presente. E aí, na ordem que tiver, né, que foi dito os títulos, eu vou chamando vocês para que vocês falem um pouco sobre o trabalho de vocês. Não é uma prova, tá, gente? Não é uma avaliação, é uma atividade só. Então, podem ficar tranquilos. E aí, em cima do que vocês falaram, a gente vai trabalhar o título de vocês, tá? Um título, ele deve ser objetivo, direto, né? O título é onde você vende o seu peixe. As pessoas têm aquele velho ditado, né? Não julga o livro pela capa, mas o seu artigo vai ser julgado pelo título dele. Então, se o artigo ele é mal feito, você não consegue mostrar ali para o leitor o que realmente você quer com aquele seu trabalho, ele nem vai ler, porque ele vai achar que você está falando de outra coisa, tá? Está abordando, né, de uma forma diferente que não é a que ele está procurando, quando na verdade era, só que seu título não está de acordo. O título a gente deve falar mais com menos palavras, né? Quando possível. Então, a gente vai trabalhar de forma a diminuir os títulos de vocês, deixando eles mais objetivos. Mas não necessariamente a gente vai só diminuir. Às vezes a gente precisa aumentar também, deixa o título bem mais rico, tá? Oi. Professora. Oi. Eu gostaria de saber, nessa próxima sexta-feira, que você está pedindo o nome do título, precisa estar o grupo completo? O ideal seria, né? O ideal seria porque todo mundo assistiria o que a gente vai trazer de sugestões e debater aqui. Então, isso ajuda ao crescimento do grupo, certo? Porque às vezes uma coisa é você escutar o que eu estou dizendo, né, e absorver aquilo que eu falei. E outra coisa é você receber a informação de outra pessoa que ouviu o que eu falei e falar para você. Ok? Deu para entender? Eu sim, professor. Muito obrigada. Nada.
Então, gente, nossa atividade, tarefinha da semana que vem, leiam o trabalho de vocês, certo? E aí vocês me dão o título e falam sobre o trabalho. E aí, juntos, nós vamos trabalhar para desenvolver um título melhor para o trabalho. Então, a turma inteira, né, vai poder estar dando sugestões para o trabalho de vocês. Então, após as sugestões de vocês, é que eu dou a minha sugestão de título, certo? Para que vocês possam estar, né, tendo também esse exercício de observar como podemos, em cima daquelas informações, construir um título que seja mais adequado. Por que isso? Porque futuramente, se vocês, né, forem desenvolver um trabalho, vocês já sabem, né? Vocês estarão sozinhos e aí já sabem como está desenvolvendo o título do trabalho de vocês. Ok? Há alguma dúvida em relação à nossa atividade da semana que vem? Não, professora. Não, tudo em ordem, tudo em paz, tudo esclarecido. Sim, nossas avaliações. TCC 2 não tem, como é que chama? Não tem TED, tá? Vai ser só o trabalho, a avaliação oral, que diga na N1, no mesmo esquema que a gente fez no semestre passado, e o trabalho que vai ser entregue e avaliado pela banca. Dúvidas em relação à avaliação? O CD vai existir também? Peraí, Jonas, primeiro, depois eu repito. O CD o quê, Jonas? O CD, professora, vai ter que gravar também? Sim. Por enquanto, né, se não mudarem nada, por enquanto, sim. Então, como que é a dinâmica, né? Vocês, em dia 24 de setembro, dia 1 e dia 8 de outubro, a gente vai estar fazendo a nossa avaliação N1, tá? A partir de 24 de setembro. Como a turma é muito grande, a gente vai pegar 3 semanas. Se for necessário, a gente acrescenta mais um, tá? Vocês viram, né, o semestre passado, o ano passado, semestre passado mesmo, que a gente demorou bastante, né, para que eu pudesse fazer a avaliação oral com vocês. A turma é muito grande, né? Consequentemente, tem isso mesmo. E outra coisa, né? A gente está em TCC 2, então eu vou ser mais rigorosa em relação à avaliação do que eu fui quando vocês estavam no TCC 1. Por quê? Porque no TCC 1, né, na N1, vocês ainda estavam construindo as coisas e tal. Agora não, vocês já têm que ter as coisas definidas. Então, as perguntas da prova oral. Contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo, metodologia, resultado, discussão. Então, daqui para setembro, dá tempo vocês já terem alguma coisa de resultado, discussão, certo? Mesmo aqueles trabalhos que forem de campo, né, e ainda não tiverem coletado os dados por algum motivo, dá tempo também de você ver a parte, como é que chama? Bibliográfica disso, ler sobre o assunto, certo? Então, dá para discutir alguma coisa. Então, 24 de setembro, 1 de outubro, 8 de outubro, nossas datas de avaliação N1. Final de novembro, eu não vou dizer as datas ainda, porque, como eu falei, a gente ainda está organizando. Final de novembro, vocês entregam o trabalho, tá? A princípio, vão ser as 3 versões impressas e os 3 CDs. Por quê? Porque teremos a apresentação presencial, tá? Que será em dezembro. A data ainda vai ser uma semana, né? A data a gente ainda vai definir, mas será em dezembro. Então, vocês entregam em novembro e apresentam em dezembro. Deixa eu ver o que mais. Sim, aí vocês vão ter a nota N1 da avaliação oral e a nota N2 vai ser a nota da banca. Então, quando eu divulgar a nota da banca,
é só o que os professores avaliaram, tá? Aquela não vai ser a nota que vai para a média da disciplina, certo? Então, para que vocês fiquem conscientes disso. E aí, quando vocês apresentarem que tiver as considerações da banca, aí vocês, né, vão ter mais uma semaninha para poder entregar a versão final, que é aquela versão que fica na biblioteca da faculdade, que é o CD personalizado, que no modelo que eu tinha dado para vocês semestre passado já tinha aquele CDzinho, então é a mesma coisa. Oi, Daniel, pode falar. Professora, a senhora sabe dizer se a biblioteca, aliás, a gráfica lá da Santa Emília ainda faz esse trabalho de gravação de CD? A gráfica, no caso, a copiadora. A copiadora, desculpa. Faz, no caso, a copiadora que estava, né, era eu. Eu não sei se você lembra, mas eu tinha aberto a copiadora. Exato, eu lembro, professora, porque eu não quis ser direto, mas ainda está fazendo... Tá funcionando, as impressoras estão tudo aqui do meu lado. Tá funcionando, a gente faz esse serviço sim, tá? Inclusive, se vocês quiserem cópias de outras coisas, tá? Pode solicitar, e aí marca, faz tudinho virtualmente, né? Envia o material e eu deixo na faculdade. Inclusive, tenho alguns livros, tá? De enfermagem, que às vezes vocês querem, né? Ele impresso. Então, se quiserem, pode ver se é um dos que eu tenho aqui, e aí eu posso tirar a cópia para vocês, ou de uma parte, né, de algum capítulo, alguma coisa assim, que às vezes os professores cobram para prova. Bom, só falar no privado. O bom é que se tiver alguma falha na formatação, o pessoal da copiadora ajuda na formatação antes de imprimir. Como que é, Jonas? O bom é que se tiver alguma falhazinha na formatação do arquivo, aí o pessoal da copiadora ajuda a colocar na formatação correta antes de imprimir. E é? Tá sabendo disso, não. Alguma dúvida a mais, gente? Basicamente é isso, tá? Como eu falei, quando os editais saírem, leiam todos eles completamente, tá? Não façam só ver as datas, porque vocês podem acabar deixando, né, de fazer alguma atividade porque não leu como deveria aquela atividade ser feita corretamente, certo? Então, leiam sempre os editais, como o povo diz, de cabo a rabo, né, para não gerar dúvidas, certo? Dúvidas? Professora, Oi. pergunta, só com as datas, por favor. Hã? Repita as datas, por favor. Eu não disse datas, Sandra. As únicas datas que eu falei foi da N1, tá? A N1, que é a prova oral, vai ser 24 de setembro, 1 de outubro e 8 de novembro. E 8 de outubro, tá? 1 e 8 de outubro e 24 de setembro. Lembrando que essa aula, esta especificamente, né, ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês. Então, ficou em dúvida em alguma data, alguma explicação do que foi dito aqui hoje, volta lá no vídeo, né, e assiste. Bom? Datas referentes à monitoria, à jornada, à TCC, tudo isso, todas essas datas eu vou estar falando apenas quando sair os editais. Como a gente ainda está em construção, eu não quero falar nenhuma data agora, porque pode sofrer alteração, e aí depois vocês, né, acabarem ficando, professor, você disse essa data. Sim, mas tem que ser a data que está no edital, tá? Oi, Jonas, você levantou a mão? Foi sem querer. Foi sem querer, professor, que como eu caiu aqui, aí eu fui ligar de novo, aí eu botar no viva voz, aí ainda botou a mão sem querer. Tá bom. Então, gente, dúvidas? Podemos finalizar a nossa aula. Aproveitem. Então, semana que vem, lembrem-se de aproveitar, ler o trabalho de vocês, né? Dê uma estudada nele. Não parem, já vão adiantando. E aí, sim, aí depois que a gente fizer essa dinâmica com esses títulos, tá? A gente vai fazer uma outra dinâmica, onde eu vou estar abrindo aqui o trabalho de vocês, lógico, daqueles que quiserem, tá?
porque querendo ou não, exposição. Eu não vou gravar mais as aulas, tá? A única aula gravada vai ser essa. Todas as outras serão sem gravação, porque é exposição do trabalho de vocês. Tá? Então, para evitar essa exposição, eu não vou estar fazendo essa gravação. E aí eu vou, né? Eu abro aqui o artigo e sinalizo tudo que precisa ser corrigido. Bom, que eu vejo, né? Lógico. Dilma, quer falar alguma coisa? Não, professora. Assim, nem foi sem querer. Não, o microfone estava aberto, eu pensei que você ia falar. Então, gente, tenham um excelente final de semana a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre, né? E o último semestre do curso de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante este momento, né? Porque quando ele acabar, não volta. Mesmo que vocês venham fazer outro curso, não vai ser a mesma coisa, né? Vão ser realidades, colegas diferentes. Então, aproveitem ao máximo. Usem máscara, não aglomerem, tá? Se cuidem aí e fiquem todos bem. Bom final de semana, fiquem com Deus e tchau, tchau. Igualmente, boa Cuidado noite. que a Delta tá aí. Pois Boa é. Igualmente, noite, boa noite. Então, não percam as datas, fiquem atentos aos editais, sejam bem-vindos a mais um semestre e nos veremos na próxima aula, na sexta-feira que vem. Tchau, tchau, gente.